Olá, crianças juvenis, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, meu nome é Sabrina, para quem não me conhece, e eu sou líder Kids do Ministério Cristão Edificar. E hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para enviar para vocês, porque essa semana as nossas células serão através desse vídeo, já que a gente não pode se reunir, amém? Então, eu creio que todos que fazem parte, das células Kids vão receber esse vídeo. E eu creio em nome de Jesus que todos vocês serão abençoados, amém? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso quebra-gelo. E eu vou começar o quebra-gelo com uma pergunta. E eu quero que vocês pensem até o final do quebra-gelo, que é quando a tia vai responder. Amém? Então vamos lá. De todas as bênçãos que Deus tem para dar a um cristão, qual é a bênção mais preciosa ou mais importante? Então, o que é a bênção principal que Deus tem para nós cristãos? Então, vocês vão pensando aí. Enquanto isso, eu vou ler um versículo que fala a respeito dessa bênção. Ele está lá em Tiago 1,5 e fala o seguinte: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Então, muitas pessoas, muitos de vocês devem ter falado assim, que a bênção mais preciosa é o quê? É a família, filhos, amigos, amém? Porém, a gente viu, com esse versículo, que a principal bênção que Deus tem para os cristãos é a sabedoria. Então, a sabedoria é a principal bênção que Deus tem para nós, a mais importante. Porque o que a gente pode observar com esse versículo? Que Deus, ele tem boa vontade em nos dar a sabedoria. E a sabedoria, ela é muito importante para a gente aproveitar, para a gente desfrutar das outras bênçãos que Deus tem. Então, sem sabedoria, a gente não tem saúde, nós perdemos a saúde, perdemos os bens, perdemos a família, ministério. Agora vocês devem se perguntando, mas tia Sabrina, o que é sabedoria? A sabedoria, ela é a capacidade para a gente fazer escolha e tomar decisões corretas. Então, só a gente tendo sabedoria que a gente vai poder escolher, amém? E tomar as nossas decisões. E aí, muitas das vezes, há pessoas, que elas colocam o insucesso, ou seja, aquelas coisas que não dão certo, que não são bem-sucedidas, as frustrações, elas colocam a culpa em quem? Em Deus. Como se nós, como se eles fossem vítimas do destino, Como se o destino fosse traçado por Deus, E a gente sabe que não é assim, Porque os nossos resultados, a gente vai viver os nossos resultados, eles são decididos através das nossas escolhas e decisões. Então, tudo que a gente tem de resultado vai depender se a gente teve sabedoria de tomar as decisões corretas. E a sabedoria que Deus nos dá serve para a gente ponderar, para a gente pontuar e fazer opções com discernimento e com inteligência. Então, sabedoria é algo muito importante, É uma bênção, é a principal bênção que Deus nos dá, porque ela é que vai determinar as outras coisas da nossa vida. Amém? Então, hoje, nossa lição, nós vamos falar desse tesouro precioso, que é a sabedoria. Amém? Como que a gente pode, adquirir essa sabedoria que vem de Deus, Agora, já que a gente já fez o quebra-gelo, a gente vai para o nosso momento de oração. Amém? Então, eu quero que você que está assistindo esse vídeo, ore com fé, em Deus, feche seus olhos, coloque a mão no coração, tenha liberdade, para pedir a Deus, ou concorde também com a minha oração, pelos alvos que a gente vai colocar durante este tempo, amém? Então feche seus olhos e coloque a mão no coração. Senhor Jesus, Pai,
Te queremos pedir, ó Pai, que o Senhor possa abençoar esse tempo de célula através desse vídeo, Senhor. Que onde cada criança esteja, Senhor, que ela seja edificada com a palavra de hoje, que ela seja ministrada, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro ao coração dessa criança, Senhor, desse juvenil. Que eles possam, Senhor, conhecer mais e mais da Tua palavra. Também te pedimos, Senhor Jesus, pela nossa nação, pelo nosso país, Senhor, que o Senhor, ó Pai, possa abençoar, Pai, cada família, Senhor, que não venha faltar nada para eles, Senhor Jesus. Nós te pedimos também, Senhor Jesus, que o Senhor derrame cura sobre os doentes que estão nos hospitais, pelas pessoas, Senhor, que estão de luto por algum familiar, algum amigo, Senhor, que o Senhor possa dar o consolo, Senhor. Te pedimos também, Senhor, por toda a cobertura espiritual desse ministério, pelos pastores, discipuladores, líderes kids, ó Pai, que nada possa impedir, Senhor Jesus, de levarmos a palavra, Senhor, o evangelho a cada pessoa, Jesus. Te pedimos também, Senhor, que cada criança que está assistindo esse vídeo, ó Pai, possa entender esse tesouro precioso que o Senhor deixou para elas, Pai, que é a sabedoria, Senhor. Por isso te entregamos esse tempo de célula e cremos, Senhor Jesus, que cada criança será edificada com essa palavra. Amém. Amém? Bom, a tia Sabrina, né, através das outras tias, a tia de cada célula, vai estar enviando para vocês, junto com esse vídeo, os 2 louvores de hoje, que são Canaã, Geração de Valentes, e Eu Escolho a Sabedoria. Então, é muito importante que vocês ouçam essas canções que serão enviadas, porque elas vão falar a respeito dessa lição. Então, elas estão muito bem combinadas, né, com a lição. Então, eu creio que é um tempo importante. Então, ouçam as canções, amém? Após o tempo de oração. Pausem o vídeo e ouçam as canções, amém? Agora, a gente vai para o nosso Contando Histórias. O nosso Contando História de hoje, ele tá lá em Provérbios. O primeiro é Provérbios, capítulo 1, versículo do 2 ao 9. Então, vamos lá. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria, não querem aprender. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Isso está lá em Provérbios, capítulo 1, versículo do 2 ao 9. Agora a segunda parte. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que dizer, temer ao Senhor, e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria, e a sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir
entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que fazer. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras, pessoas que abandonaram uma vida direita para viver uma escuridão do pecado. Provérbios 2, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Amém? Então esse foi o nosso Contando História, que está lá em Provérbios. Então, vamos tentar entender então um pouquinho dessa história, né, que está na Bíblia. Então, Provérbios, quem escreveu Provérbios, o autor, né, do livro de Provérbios, foi Salomão. E quem que foi Salomão? Salomão, ele foi um grande rei de Israel. Ele era filho do rei Davi. E ao se tornar rei, Salomão, o que aconteceu? Deus apareceu para ele num sonho. Apareceu para Salomão num sonho. E Deus falou para Salomão, pediu o que ele quisesse, né? E aí, o que Salomão pediu para Deus? Pediu para Deus sabedoria para ele governar, né? Ele era o rei, então pediu sabedoria para governar o povo com justiça, né? E também para poder diferenciar o bem e o mal. E aí, o que aconteceu? Deus deu sabedoria para ele, que ninguém jamais teve. Então Salomão era um homem muito sábio. Além disso, Deus deu riquezas e honras, né? Quem quiser ler mais a respeito disso, tá lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo do 9 ao 11. Versículo do 9 ao 13, perdão. E aí, Salomão, então, né, Deus deu essa sabedoria para ele. Nunca existiu um homem tão sábio, né? E aí, Salomão, então, escreve estes provérbios que a gente leu, para instruir principalmente quem? Os mais jovens, né? Para conduzi-los a uma vida feliz e próspera. Mas também ele escreveu esses provérbios para aumentar a sabedoria dos sábios, daqueles que já são sábios, né? Quem tem inteligência. Portanto, então, crianças, hoje, através dos provérbios de Salomão, né? Eu quero, assim, conduzir vocês realmente, né? A encontrar o tesouro de grande valor, que a gente viu que é o quê? A sabedoria. Então, no livro de Provérbios, a gente pode encontrar esse tesouro da sabedoria. Então, para a gente começar, né, a encontrar, né, essa busca desse grande tesouro, a gente precisa aprender algumas coisas para encontrar esse tesouro, que é a sabedoria. A primeira coisa que a gente precisa, né, que a gente precisa aprender é a temer a Deus. Então, esse é o primeiro passo rumo ao grande tesouro que é a sabedoria. Então, vocês podem perguntar, mas o que é temer a Deus? O que é o temor a Deus, o temer a Deus? O temer a Deus é um sentimento de quê? De respeito, né? De reverência a Deus. E ela é praticada pela doutrina cristã. Então, não confundam temer a Deus com ter medo de Deus. Então, não é ter medo, é ter respeito. Então, quando a gente respeita e reverencia a Deus, estamos começando a caminhar em busca do tesouro que é a sabedoria. Então, o primeiro passo, repitam aí, temer a Deus. O segundo passo é escutar o que os nossos pais nos ensinam e prestar atenção o que a mãe diz. Olha, isso é importante, hein? Então, a paternidade, né, é algo de muito valor para Deus. Deus dá muito valor, né, aos pais.
né? A oração dos pais tem muito poder, né? E aí, quando alguém se torna pai ou mãe, então seus pais, quando eles se tornaram pais e mães, Deus deu a eles uma obrigação. Qual que é essa obrigação? De instruir e conduzir os filhos a um caminho de justiça e retidão. E aí, vai chegar um dia que Deus vai cobrar dos pais isso que ele pediu a eles. Então, quando os pais de vocês nos orientam em uma determinada situação, alguma coisa, eles querem mostrar para nós o caminho correto. Por quê? Porque eles têm a intenção e a direção de Deus de aperfeiçoar o nosso caráter, quem a gente é. Amém? E assim nós vamos nos tornar mais bonitos. Por quê? A sabedoria, ela nos embeleza. Uma pessoa que é sábia, ela fica bonita, né? Quando ela tem a sabedoria de Deus, ela tem um brilho, né, diferente. E é isso que os pais, né, que nosso pai, nossa mãe quer. Então, cabe a nós filhos, né? A tia também ainda não é mãe, mas então nós como filhos, vocês como filhos, devemos obedecê-los. Né? Quando ouvimos e obedecemos os nossos pais, nós chegamos mais perto desse grande tesouro. Então, primeiro que a gente viu, temor a Deus. Segundo, escutar o que o nosso pai diz, né? E prestar atenção também no que a nossa mãe diz. Então, obedecer os nossos pais. O terceiro, aprender que nos é ensinado escutar, né? O que é nos ensinado, escutar e procurar entender o que os sábios nos ensinam. Então, mas o que significa isso? Quem são esses sábios? Sábios são aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida, no nosso dia a dia, para nos ajudar a caminhar num caminho que agrada a Deus. Então, quem que pode ser esses sábios? Sábios pode ser nosso pai, nossa mãe, seu líder de célula, né? Seus pastores, discipuladores, né? Sua pastora. Então, esses são aqueles que o Senhor colocou no seu caminho para você, para te ensinar, né? Sobre o que agrada a Deus, né? Para te corrigir, né? Te colocar uma palavra, né, do Senhor na sua vida. Então, é muito importante, né, a gente ouvir o que essas pessoas estão dizendo. Então, se um líder de célula, às vezes sua líder te chama a atenção, o maior interesse dela não é te humilhar, não é nada disso. A intenção dela é que você faça algo que agrade ao Senhor, é para o seu bem, é para você desfrutar das bênçãos do Senhor, para você se aproximar do tesouro, que é a sabedoria. Amém? E agora, a quarta coisa que a gente tem que aprender é a seguinte. Que a gente deve pedir ao Senhor sabedoria, né? Lá em Provérbios 2:3, diz que o Senhor é quem dá sabedoria. Então, a gente precisa pedir sabedoria a Deus. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, fala o seguinte: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos, né? Ele é de bom agrado que Ele dá sabedoria. Deus é um Pai bondoso que nos ama. Tudo que nós pedimos a Ele, crendo, Ele dará, né? Isso está lá em Mateus 21:22. E nós sabemos, né, que nosso Deus não mente. Então, se a gente pedir a Ele, Ele vai nos dar. Então, que nós possamos pedir sabedoria. Amém? Bom, e aí muitos de vocês podem perguntar assim: mas tia Sabrina, para que a gente tem sabedoria? Para que a gente tem que ter sabedoria? Para a gente viver uma vida feliz, uma vida próspera, para a gente ser protegido, né?
para a gente viver uma vida que honre a Deus e que glorifique ao Senhor, né? Através das nossas palavras e atitudes, né? Se a gente for uma pessoa sábia, as outras pessoas verão Deus em nós. A gente vai refletir Deus em nós. E o nome do Senhor vai ser exaltado, porque essa é a intenção. Amém? Então, crianças, eu quero que todas vocês busquem esse tesouro, pois ele está disponível para nós. Agora eu pergunto para você, quem quer ter esse tesouro que é a sabedoria? Eu quero esse tesouro. Esse tesouro é muito precioso. A gente viu que ele é a chave para tudo. Então eu creio que todo mundo aí falou um amém e levantou a mão, certo? Todo mundo quer esse tesouro, certo? Muito bem. Agora, a gente vai fazer uma oração, né? Pra gente concluir, né? O entendimento a respeito da sabedoria, dessa palavra que o Senhor nos deixou, né? A respeito da gente buscar esse tesouro tão precioso, né? Então vamos fazer essa oração. Amém. Então feche seus olhos, coloque a mão no coração e eu quero que vocês repitam, né? Essa oração que a tia vai fazer. Amém? Então vamos lá. Senhor Jesus, hoje eu me posiciono em temor ao Senhor, te respeitando e reverenciando o seu nome. Me comprometo a escutar meu Pai e o que meu Pai me ensina e a prestar atenção no que minha mãe me diz. Também me comprometo a entender e viver o que os meus líderes, discipuladores e pastores me ensinam. E peço ao Senhor que me dê sabedoria e que me guie nos teus caminhos e proteja-me de todo mal. Me proteja de pessoas perversas e daqueles que não andam em sabedoria, pois quero viver uma vida que honre e glorifique o seu nome. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, eu espero que vocês tenham declarado isso com fé. Amém? Essa oração é uma oração muito poderosa, né? Nós estamos pedindo sabedoria, né? Estamos caminhando para o tesouro da sabedoria. Muito bem. Agora nós vamos para o momento do versículo. O versículo de hoje fala de sabedoria. Para ser sábio, repitam então, para ser sábio é preciso primeiro temer ao Senhor. Provérbios 1:7. Repetindo, para ser sábio é preciso primeiro temer ao Senhor. Provérbios 1:7. Então é os 4 passos, né, que a gente viu, né, pra gente conquistar o tesouro da sabedoria. Então, o primeiro é temer ao Senhor. Então, para ser sábio, é preciso primeiro temer ao Senhor. Provérbios 1:7. Então, memorizem esse versículo, que vai ajudar muito vocês, amém? Aí, crianças, a gente teria agora as atividades, né, as perguntas e algumas atividades. Porém, a gente vai estar entregando para vocês, né? A tia Dai preparou as atividades e a gente vai estar entregando para vocês essas atividades. Ela tem as perguntas, tem atividade sobre a nossa lição de hoje, amém? Então agora a gente já vai para nossa conclusão, né, dessa lição poderosa, né, que é sobre sabedoria. Né, como ser um cristão, né, como receber essa bênção de Deus que Ele deixou para nós, né? Então a gente viu, né, hoje que Deus nos deixou um grande tesouro. Porém, existem crianças que ainda não sabem como alcançar esse tesouro. A gente aprendeu, não aprendeu? Com os 4 passos.
Então, para isso, crianças, a gente tem que nos empenhá-las, a gente tem que se empenhar para trazê-las para uma vida de sabedoria, né? Para elas poderem usufruir das outras bênçãos de Deus. E uma forma de fazer isso é vocês convidarem ela, né, para as nossas células, para assistir os Domingos Kids, né, no domingo, que vocês também estão recebendo os vídeos. Mas também nós precisamos orar por elas. Então, nesse momento, eu quero convocar todas vocês que estão assistindo para a gente orar, né, por essas crianças que estão ausentes das células, para as crianças que não têm acesso a esse vídeo, né, porque é um privilégio você receber um vídeo, né, com a palavra do Senhor. Então, vamos pedir a Deus pela vida delas, né? Tem muitas crianças que nem conhecem uma célula, não sabem o que significa, né? Então, vamos orar agora neste momento, pedindo a Deus, né, que possa trazer essas crianças para o nosso meio, né, que possam trazer essas crianças para as nossas células, né? Então, vamos lá, feche os olhos e a tia vai falando os alvos e orando, e vocês orem também da casa de vocês, amém? Então, vamos lá. Senhor Jesus, neste momento, Pai, estamos orando por alguns alvos, Senhor Jesus, principalmente, ó Pai, para aquelas crianças, Pai, que não têm acesso à Tua palavra, Senhor, que nunca frequentaram uma célula, Senhor, que o Senhor, ó Pai, possa ir de encontro com elas nesse momento, ó Pai, a cada criança, Senhor Jesus, que está perdida, Senhor, que não tem uma referência, ó Pai, de um Deus que cuida, que guarda, Pai, que o Senhor, ó Pai, de alguma maneira possa nos dar, Senhor Jesus, direções para trazer essas crianças para o nosso meio, Senhor, para os amigos, ó Pai, dos nossos membros das células, que eles possam estar participando das células, Senhor Jesus, para que eles possam, Pai, assim como as crianças que estão assistindo esse vídeo, encontrar o tesouro precioso, o tesouro valoroso, que é a sua sabedoria, ó Pai, porque sabemos, Pai, que quando encontramos a sabedoria que provém do Senhor, todas as outras bênçãos, Senhor, será nos dada, ó Pai. Tudo, Senhor, que nós fizermos, Senhor Jesus, nós seremos bem-sucedidos, Pai, porque temos a Tua sabedoria. Por isso, Senhor Jesus, te pedimos por todas essas crianças, Pai. Te pedimos também pelas crianças que estão nos assistindo, pelos membros das células Kids, que o Senhor, ó Pai, possa dar sabedoria a elas, ó Pai, que elas possam pedir sabedoria ao Senhor. Te agradecemos por este tempo de célula e cremos, ó Pai, que cada criança que recebeu esse vídeo será edificada, ó Pai, e encontrarão o tesouro precioso que é a sabedoria. Amém. Amém, crianças? Então, espero que vocês tenham gostado, né, da nossa célula através de um vídeo. Para quem nunca tinha recebido um vídeo da célula, né, eu creio que será muito precioso este momento. Então, tirem um espaço, um lugar bem tranquilo para vocês assistirem, amém? Então, fiquem com Deus e até a próxima.